Eu já fiz 2 vídeos falando do DigiRail OE. No primeiro, apenas a configuração básica para utilizar ele com o protocolo MQTT. No segundo, como utilizar o protocolo Modbus TCP para fazer requisições para ele e também parametrização. Uma coisa que eu mencionei no vídeo anterior que eu gostaria de fazer é utilizar ele como um gateway de Modbus RTU para MQTT. Então o objetivo desse vídeo é isso. Eu vou apresentar algumas configurações. A primeira configuração, eu vou utilizar esse dispositivo que você está vendo aqui na tela, que ele é um conversor USB para RS485. Assim eu não vou precisar de nenhum dispositivo na RS485, vou utilizar o meu computador funcionando como escravo e ele sendo então o dispositivo conectado na rede por meio da USB, porém conectado à rede RS485. Uma vez configurado esse escravo, utilizando o software Modbus Slave, e qualquer outro software pode ser utilizado para ter essa função de escravo, a gente vai fazer a configuração do DigiRail OE. Apenas para verificar ali se as configurações de porta, baud rate, ou seja, a velocidade da comunicação, a paridade e os stop bits estão iguais em ambos os dispositivos. Essa configuração vai ser feita pelo próprio software NXperience da Novus, via comunicação USB com o DigiRail OE. Uma vez configurado, a gente vai pegar o manual do DigiRail OE especificamente para comunicação MQTT e vai ver como funciona a sua função de gateway MQTT. Ou seja, basicamente a gente vai pegar e enviar o pacote de mensagem do Modbus RTU que corre na RS485 para um tópico no MQTT. O DigiRail OE que está inscrito nesse tópico vai ver essa mensagem e vai enviar esta mensagem, ou seja, os frames do Modbus RTU pela RS485, questionando o escravo, permitindo leitura e escrita. E aí nós vamos pegar a resposta desse tópico, que é publicada em um outro tópico no qual nós estaremos inscritos, e fazer a interpretação dos resultados. Embora eu vá utilizar aqui o computador como dispositivo escravo nessa comunicação, vale mencionar que qualquer dispositivo que está na Modbus RTU, por meio da rede RS485, pode ser utilizado como escravo, seja controladores de temperatura, controladores programáveis, CLPs, inversores de frequência, até mesmo dispositivos ar-condicionado. E aí, para ir um pouco além, eu vou trabalhar o desenvolvimento de um algoritmo para cálculo do CRC16. Antes disso, eu vou entrar um pouco na parte técnica de como funciona o protocolo Modbus RTU e como é feita a construção da mensagem. Porque se tem um lado negativo nesse uso desse gateway, é que você precisa construir a mensagem em hexadecimal. E para isso você precisa ter domínio do conhecimento do protocolo em baixo nível. Em uma aplicação na produção, você vai deixar isso rodando e não vai precisar se preocupar, mas aqui eu quero fazer pequenos exemplos de leitura e escrita das variáveis no protocolo Modbus RTU para a gente ver como isso funciona. Por simplicidade, eu vou utilizar o LabVIEW para fazer isso. Então a gente vai utilizar como base uma aplicação MQTT, para o LabVIEW ser um cliente no MQTT. A gente vai mandar essa informação para o broker Aedes local, que é o broker que a gente sempre utiliza aqui, que está rodando no Node-RED, e a gente vai se inscrever em um tópico. E aí a gente vai fazer a separação dessa mensagem, ou seja, a função de parse para interpretar os resultados. Então, começando aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é a configuração do dispositivo DigiRail OE, que está comunicando aqui na porta com 5. Vamos fazer a leitura desse dispositivo. Em relação aos vídeos anteriores, a configuração é a mesma, só que eu vou aproveitar e vou desabilitar os canais analógicos. Na verdade, nem os canais digitais eu vou precisar aqui para esse vídeo, mas eu vou deixar eles habilitados ali. E aqui, nas configurações de conexões, nós precisamos ver como está a configuração do RS485. Então nós temos um baud rate de 9600, nenhuma paridade, um stop bit e um timeout de 500 milissegundos. Vou enviar essa configuração e pronto, já posso desconectar ele. Esse aqui é o software Modbus Slave que eu comentei. Essa versão dele é para demonstração e só pode ser utilizada por 30 dias. E aí eu posso ver aqui embaixo nele a configuração da porta. Eu estou utilizando a porta USB com 4 e eu verifico se as configurações estão iguais do DigiRail OE.
Então 9600 são 8 bits de comunicação, sem paridade e um stop bit. Ao clicar aqui em Connect, ele pede a licença. Eu não tenho licença para esse software aqui, vou utilizar ele apenas para demonstração. E aqui a gente habilita a nossa porta Serena. Então está na COM4, a configuração do driver do dispositivo da Novus, do conversor USB RS485, você faz isso à parte, baixa o driver e instala. Confirmo 9600 baud rate, 8 data bits, sem paridade e um stop bit. Modo RTU. E clico em OK. Aqui eu posso configurar a quantidade de registradores e as funções para leitura. Então eu estou utilizando função 3 para leitura e eu tenho 10 registradores do endereço 0 até o 9. Posso até dar um nome para ele se eu quiser. E aqui os valores desses registradores. Nessa opção Slave Definition, eu vou determinar qual é o número do meu escravo. Vou deixar o valor 1. O tipo de função para ler é Holding Register, porque nesse caso apenas é Holding Register, mas geralmente em dispositivos Modbus você vai ter outros tipos de registradores, como Input Registers, Coils, que são as saídas, e aí vai depender da tua aplicação. Mas nesse caso aqui, só para o teste que a gente vai fazer, eu vou deixar a Holding Register, que a maioria dos parâmetros de inversores de frequência ou as variáveis que trafegam em CLPs são do tipo Holding Register também. Iniciando o endereçamento a partir do 0, uma quantidade de 10. E ele já está rodando. Então aqui nós temos o manual do protocolo MQTT do DigiRail OAE. A gente já viu esse manual quando a gente estava lendo e escrevendo variáveis a partir do protocolo MQTT. Eu já tenho aqui rodando também localmente o meu broker, e o que nos interessa nesse caso é a comunicação Gateway MQTT RS485. Como que a mensagem funciona? A gente precisa enviar este pacote aqui de informação. Então, timestamp e o valor arbitrário, que será respondido no mesmo valor de timestamp, então você pode utilizar essa função aqui para controle. A função desired gateway RS485. Então, antes a gente alterava o que estava aqui dentro do campo desired do JSON. Então, era possível, por exemplo, resetar contadores, né? Então, fazer o reset dos contadores dos canais digitais. Fazia solicitando o comando reset counters. Aqui a gente está utilizando então o comando gateway RS485. E o que vai estar dentro desse item gateway RS485? O nome MB Buffer, Modbus Buffer, e o pacote de mensagem que se deseja ler ou escrever por meio de suas funções. E aqui a gente precisa entrar um pouco no detalhamento do que cada um desses bytes aqui representa dentro do protocolo Modbus. Então vamos começar testando a leitura de um dispositivo Modbus aqui na rede. O protocolo sempre vai seguir o seguinte formato. O primeiro byte é o endereço do escravo para o qual você está solicitando ou escrevendo a informação. O segundo é a função que você está utilizando. Então aqui nesse exemplo aqui eu estou pedindo para o escravo 2 executar a função 3. Isso quer dizer o quê? Que vai ser feita a leitura de um holding register. O terceiro e o quarto byte é a quantidade de endereços que você quer ler. Então aqui eu quero ler apenas a partir do endereço 0, nesse exemplo aqui. E aqui a quantidade de informações que serão lidas. No caso, A representa 10 registradores. E por fim, o cálculo de CRC. Então, vamos implementar isso daqui no MQTT Box para a gente fazer um teste. O que eu tenho aqui é o mesmo exemplo de máquina conectada que eu tinha nos vídeos anteriores, né? Conectado no tópico novos, máquina 01, events. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar esse comando para enviar uma solicitação para o escravo, fazendo as alterações adequadas. Então a gente tem timestamp, valor 0, desired, comando gateway RS485. Eu quero ler do escravo número 1, utilizando a função 3, que também está aqui no meu escravo, a partir do registrador 0, um registrador, e o código CRC. Para fazer essa conta do CRC, eu vou utilizar depois um software do LabVIEW, mas eu quero mostrar aqui um site online que mostra como fazer essa conta. Esse site aqui, crccalc.com. Então eu vou colocar
ele faz o cálculo CRC para diversos protocolos. Então aqui tem do Modbus. Eu vou colocar aqui a mensagem aqui em cima. A entrada então é hexadecimal e a saída eu quero também esse CRC em hexadecimal. E aí vocês vão ver que vai dar esse valor aqui. Então é 01, que é o meu escravo, 03, que é a minha função, 0000, que é o endereço a partir do qual a gente está lendo, endereço de registrador, 0001, apenas um registrador. E pedir para ele calcular o CRC16. O CRC16 para o Modbus é 0A84. E aqui o resultado que ele me dá não está invertido o byte mais significativo para o menos significativo. Então precisa fazer essa troca, 840A. Por isso que aqui está 840A. E agora eu vou enviar essa informação aqui para o MQTT. E quase imediatamente, né, eu recebo a resposta no Eventos. Então, o meu dispositivo identificador tal, que está escrito nesse tópico de comando, publicou no tópico de evento o seu nome, máquina 1, timestamp 0, que é o mesmo timestamp que eu utilizei para enviar a mensagem, na função gateway-res485, a seguinte mensagem. 0103 significa escravo 01, ou seja, ele encontrou o escravo 01, lendo a função 03, 020000, ou seja, ele leu aqui o valor 0. Se eu alterar no meu escravo para 8, por exemplo, e mandar a mesma mensagem, ou seja, eu estou lendo o mesmo registrador, eu vejo que aqui ele alterou para 8 a mensagem. Notem que daqui para cá, o CRC da resposta mudou também, né? Então B844 para B982. Ele faz o cálculo CRC internamente no dispositivo. Agora, vamos fazer assim. Vamos colocar no primeiro valor 0, no segundo valor 1, no terceiro valor 2, no quarto valor 3 e assim sucessivamente. E vamos modificar essa mensagem aqui. Então eu vou colocar que eu quero ler 10 registradores a partir do 0. 10 em hexadecimal é A. Vamos fazer o cálculo desse CRC. Então ele é escravo 01, função 03. 0000 a partir do registrador 0. 000A, 10, quantidade de registradores, 10. E pedir o CRC16. CRC16 no Modbus, então vai ficar C5CD. C5CD. E publicar. Então o que eu estou observando aqui na minha resposta? Vamos ver junto. 01 escravo 01, função 03, leitura de registrador interno, 14 bytes de informação, primeiro byte 0, não é byte, né? É int 16. Cada informação aqui é int 16, ou seja, são 16 bits, 2 bytes, por isso que vem 0000, 0001, 0002 e assim sucessivamente até 0009, que é o último endereço que a gente está lendo aqui. Agora vamos ver como que faz para a gente escrever em um escravo. Então, para escrever no escravo, tem aqui meu escravo, todos os valores estão 0. A gente vai construir a mensagem da seguinte forma. Endereço do escravo, 01, função da escrita. Função para escrever um registrador é 06. O próximo é o endereço do registrador. Então, 0000. E o valor que eu quero escrever. Vamos colocar aqui 0001. Quero escrever 1 aqui nesse registrador aqui. E agora eu faço o cálculo do CRC. 0106, 0000, 0001. Cálculo do CRC, 48A0. 48A0. E envio essa informação. Quando eu enviar, espero que o registrador 0 vá para 1. Opa, eu errei aqui. 0A. Ele escreveu 1 aqui no registrador. Agora vamos escrever o valor FF nesse registrador aqui. FF é o valor 255. Cálculo do CRC, C98A. Escreveu aqui o valor 255 no escravo. Da mesma forma, eu posso alterar o registrador. Vamos colocar aqui no registrador 2. Então ele vai deixar o 1 como 0 e vai colocar 255 aqui no registrador 2.
Vou fazer o cálculo do CRC 02 CRC 684A. Escrever o 255 aqui no endereço 2. Último teste. Se eu quiser escrever diversos valores aqui no meu escravo, vários registradores. Para isso eu vou utilizar a função 10. Então escravo 01, função 10, que é a função 16, 10 em hexadecimal, o endereço do primeiro registrador, 0, ou 0000, a quantidade de registradores que a gente vai escrever. Vamos escrever em 2 registradores. Então, 0002. E agora a mensagem. A mensagem vai ser 00FF, 00FF. Só que antes da mensagem, eu preciso dizer quantos bytes serão enviados na sequência. Então, como cada registrador são 2 bytes, eu vou mandar aqui 4 bytes. Então eu digo 0, 4. Vamos fazer o cálculo do CRC disso aqui. 83DF. 83DF. E aqui eu escrevi em 2 registradores o valor 255. Se eu quiser aumentar essa quantidade, então vamos escrever em 3 registradores. 3 registradores, a quantidade de bytes será 6 na sequência. Vou mandar mais um 00. Aqui eu vou alterar 01, então vai ficar 1, 255 e 255. E o cálculo CRC disso, AB30. AB30, publicar, tá aqui. Primeiro ficou com o valor 1, 255, 255. E assim é possível você controlar qualquer dispositivo na Modbus RS485, Modbus RTU, por meio da função Gateway MQTT RS485. E isso vai servir para parametrizar inversores, LPs, comunicação entre diversos dispositivos, com o DigiRay OAE operando como mestre nessa rede e um cliente no MQTT. No próximo vídeo, eu vou desenvolver a aplicação em LabVIEW que vai se inscrever no tópico para fazer a interpretação desse resultado, vai publicar no tópico o comando do Modbus, vai ter toda a parte da construção da mensagem de forma mais automática, para a gente não precisar ficar editando aqui no MQTT Box, bem como o cálculo do CRC16. Um ponto de atenção aqui são esses espaços que eu fiz sucessivamente entre os bytes. É fundamental que seja feito desse jeito, pois é assim que o DigiRay OAE interpreta a mensagem no Modbus. Se você ficou até aqui, gostou do vídeo, muito obrigado por ter assistido. Compartilhe com quem você acha que pode utilizar esse conhecimento e a gente se vê no próximo vídeo.